Quer que o seu filho se torne um leitor e tenha interesse pelo universo dos livros? Esse vídeo é para você. Meu nome é Indara, eu sou psicopedagoga do CID e estou aqui para falar sobre os benefícios da literatura no processo de alfabetização. Assim como outros hábitos, o gosto pela leitura deve ser incentivado desde cedo, bem antes da criança começar a aprender a ler e a escrever. O contato com os livros, com o universo dos livros, ele é bastante enriquecedor para o desenvolvimento da criança. A depender da faixa etária, as estratégias e os temas de leitura podem variar, assim como a relação com os livros pode ser estimulada de diferentes formas. Independente da faixa etária, a leitura só nos traz benefícios, sejam eles cognitivos, sejam eles de aquisição de conhecimentos ou apenas pelo bem-estar, o que nós chamamos de leitura deleite, que é a leitura desenvolvida apenas por um hobby, por exemplo. Na primeira infância, nós destacamos como principais benefícios da leitura os seguintes pontos: o estímulo da criatividade e do raciocínio lógico, a ampliação do imaginário e da capacidade de resolver problemas, o enriquecimento cognitivo, seja ele pela memória, pela percepção visual e também a comunicação oral, a ampliação da visão de mundo e das perspectivas da forma de enxergar o mundo, a construção do pensamento crítico, a compreensão do valor e da escrita da leitura, o desenvolvimento do gosto pela leitura, da familiarização com os livros e com diversas áreas do conhecimento que podem ser abordadas nos livros que são lidos pela criança e para a criança, e por fim, a colaboração para o fortalecimento dos vínculos afetivos com a criança, porque esse passa a ser um momento de criação de memórias, de tempo de qualidade do adulto com a criança. A partir do contato com diferentes narrativas e diferentes gêneros textuais, a criança pode ser atendida em demandas do seu próprio cotidiano ou em demandas específicas da fase do seu desenvolvimento, como, por exemplo, através da leitura de livros que tratem sobre a criação de novas amizades, sobre o medo, por exemplo. Então, a partir da leitura de livros, várias temáticas que são pertinentes ao desenvolvimento infantil podem ser trabalhadas de forma lúdica e prazerosa. No processo de alfabetização, a literatura pode ser um recurso bastante útil para trabalhar diversos aspectos pertinentes a essa fase do desenvolvimento, como, por exemplo, ela pode trazer um contato prático com a leitura e a escrita. Pode também trazer a abordagem de assuntos mais complexos e também um contato mais íntimo com diversos recursos linguísticos, como, por exemplo, os trava-línguas, as rimas, as aliterações, como nós já falamos em outro vídeo aqui do canal. Além da leitura em voz alta, você pode explorar o universo literário a partir de outros aspectos. Inclusive, se você quer dicas sobre como elaborar a leitura em voz alta, sobre o que ela significa, clica no card aqui ao lado que você vai ter acesso ao nosso outro vídeo falando somente sobre esse assunto. Então, o universo literário ele pode ser explorado com a criança a partir de visitas a livrarias e bibliotecas, também a elaboração de uma biblioteca particular, onde livros do interesse da criança e diversos outros tipos de impressos fiquem à disposição para que a criança possa manusear, explorar suas histórias, suas ilustrações, suas formas. Os formatos dos impressos também são importantes para que sejam conhecidos e explorados pela criança. A preparação de um cantinho da leitura, onde a criança tenha acesso e seja estimulada a tirar um tempo para ler, para pintar, para explorar os livros que ela tem. Você pode pedir também para que a criança reconte a história que foi lida para ela, relembre personagens, relembre recortes daquela história. A partir disso, a imaginação dela vai estar sendo estimulada e a comunicação oral também vai estar sendo trabalhada. E por fim, crie uma rotina de leitura em voz alta com a criança. Esse pode ser um momento depois de jantar, por exemplo, ou antes de dormir, ou no momento que você preferir. O importante é que a leitura seja incluída na rotina da criança, seja incluída no dia a dia da criança, para que ela perceba que essa leitura ela tem uma função, que ela traz benefícios e que ela pode fazer parte da vida dela no cotidiano. Aqui nós temos a sugestão de um livro que pode ser utilizado para leitura em voz alta. O livro é A Árvore Generosa, de Shel Silverstein, Companhia das Letrinhas é a editora. Esse é um livro que em sua estrutura ele é um pouco mais extenso
Ele é mais simples em suas ilustrações também, elas não são coloridas, mas é um livro que pode ser bastante explorado em seu sentido, em suas lições e em sua interpretação. Então, fica aqui a nossa dica de livro para leitura em voz alta, A Árvore Generosa. Aqui nós temos uma indicação maravilhosa, que é do livro Lá Vem o Ratinho Carteiro, de Mariane Dubuc, da editora Melhoramentos. Esse é um livro que não tem um texto muito extenso, ele tem textos curtos, tem rimas em seu texto e ele é bastante ilustrado. Então são ilustrações riquíssimas que podem ser exploradas pelas crianças. Essa história ela é bastante divertida, então existe a possibilidade de fazer as onomatopeias, as vozes dos personagens e ele também pode ser utilizado para memorização. Então fica aqui a nossa dica de livro, Lá Vem o Ratinho Carteiro. Alguns outros livros que podem ser utilizados nessa mesma fase de alfabetização são os livros Amos e Boris, Minha Casa, Bem Lá no Alto, Gildo, O Pote Vazio, Perigoso, O Ratinho, O Morango Vermelho e o Urso Esfomeado, O Grande Rabanete, O Homem que Amava Caixas e A Teia de Charlotte. Então, como nós vimos no vídeo de hoje, a literatura ela pode desempenhar um papel super importante na consolidação da alfabetização e também no desenvolvimento de diversas habilidades importantes do desenvolvimento infantil de modo geral. Se você gostou desse vídeo, nos siga lá no nosso Instagram, lá nós também compartilhamos dicas de livros, falamos sobre desenvolvimento infantil, então nos siga lá no @somoscid e também se inscreva no nosso canal. Se você tem mais dicas de livros que fazem sucesso na sua casa, títulos que também podem ser utilizados e podem ajudar outras famílias, coloca aqui nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!